Olá a todos vocês que continuam conosco aqui no Diário PCD, sejam todos bem-vindos para mais uma entrevista dentro do Diário PCD. E eu quero dizer para você o seguinte: a entrevista de hoje, se ela não serve para você, vai servir para alguém da sua família, alguém que você conheça. Porque tem duas coisas no Brasil que diabetes e obesidade. E é isso que nós vamos conversar hoje com a nossa convidada, minha amiga jornalista Vanessa Pirolo, coordenadora da Coalizão, que é um projeto que foi lançado agora recentemente no Brasil, que trata de diabetes e de obesidade. Vanessa, obrigado por estar conosco. Que legal você poder falar para o pessoal do Diário PCD sobre esses dois assuntos tão importantes do dia a dia, que é obesidade e diabetes. Obrigado, Vanessa. Que legal estar com você aqui no Diário PCD, Vanessa. Olá a todos. Nossa, é um prazer imenso estar aqui com você e com todos os internautas que estão nos assistindo. Então, eu espero que eu possa ajudar, contribuir de alguma forma em sensibilizá-los para o diagnóstico precoce do diabetes, para o tratamento, porque a gente tem muito trabalho agora pela frente com esse projeto novo. Legal. Gente, eu sou o Abrão Dibe, eu sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, cerrada, grisalha. Estou com óculos de haste fina, lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, bem baixinho. Estou com uma camisa polo de cor verde. Ao fundo, um painel preto e branco e mais acima um quadro feito pelo meu amigo Osmar Santos. Vamos também saber da Vanessa Pirolo. Por favor, Vanessa, a sua descrição. Bom, eu tenho pele branca, estou maquiada com sombra azul, tenho cabelo castanho, tenho umas luzes douradas no cabelo. Estou sentada num espaço que tem um quadro atrás de mim, colorido, e que é uma réplica de um quadro de Monet. E estou sentada aqui com vocês, olhando ao fundo meu é totalmente branco. Legal. Gente, é o seguinte, ó, dentro do Diário PCD, dentro do universo da pessoa com deficiência, muitas pessoas se tornaram pessoas com deficiência em função da diabetes. Desde uma ferida pequena no pé, desde um problema renal, desde um problema de visão, desde qualquer sintoma pequeno do diabetes ou da diabetes, como você achar melhor, acaba fazendo com que a pessoa se torne uma pessoa com deficiência. Então, essa entrevista, ela é para a pessoa com deficiência que tem essa doença, mas para você utilizar esse bate-papo para aquelas pessoas que têm a doença, mas para que elas se cuidem. A prevenção sempre foi o melhor caminho. Nós tivemos agora a data, o Dia Mundial da Obesidade, né, do combate à obesidade. A obesidade é outro fator gravíssimo para se chegar ao diabetes. Eu queria que você falasse sobre isso, Vanessa, e sobre esse projeto que foi lançado agora no Brasil. Qual é a dimensão desse projeto e qual é a expectativa de vocês para ajudar essas pessoas por todo o Brasil, Vanessa? Então, Abrão, a gente, na verdade, até linkando com o Dia Mundial da Obesidade, a gente tem no Brasil por volta de 45 milhões de brasileiros com obesidade. E, infelizmente, o Ministério da Saúde, no protocolo que foi publicado em 2020, que atende o SUS, ele não consegue enxergar a obesidade como doença. E são vários fatores que ocasionam a obesidade, não é somente não comer de forma que não seja saudável ou não fazer atividade física. A obesidade é uma doença que tem muito fator genético, entre outros fatores hormonais que ocasionam a obesidade nos organismos das pessoas. Então, a gente precisa olhar a obesidade com outros olhos e não ter o preconceito, aquele estigma que a pessoa não é obesa porque ela quer ou porque ela não faz as coisas que deveriam ser feitas. Então, a coalizão, a gente acabou entrando nessa seara
da obesidade, porque antes a gente trabalhava somente com diabetes, porque a obesidade é uma doença que vai aumentar muito. Então, por exemplo, as últimas pesquisas falam que o brasileiro na pandemia engordou 6 quilos. Então, assim, a gente está aumentando muito o número de pessoas com sobrepeso e obesidade no Brasil, também por causa da pandemia. Só que os dados na obesidade estão melhores com relação ao diabetes, porque a gente não tem dado do Ministério da Saúde, do governo em si, sobre o aumento do diabetes. Então, a gente acredita que a obesidade com o diabetes, o número das duas doenças deve ter explodido no Brasil agora ainda no final da pandemia, se a gente pode achar que é pós-pandemia. Mas então a gente deve ter explodido. Então, e o que aconteceu? As pessoas deixaram de ir ao médico, e aí o controle da glicemia para muitas pessoas com diabetes está um horror. Então, a gente precisa sensibilizar as pessoas a voltarem aos médicos, a fazer os exames, a voltar a ter a qualidade de vida antes da pandemia e talvez até melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e através também de uma alimentação saudável. Então, a coalizão, ela uniu a voz de 23 organizações de diabetes, que boa parte dessas organizações já tratam pessoas com sobrepeso e obesidade, e com certeza diabetes, e veio para sensibilizar a sociedade e melhorar as políticas públicas para melhorar o acesso ao tratamento e o diagnóstico precoce no Brasil. Então, nós temos essa expectativa e nós temos uma série de políticas públicas que, assim, Abrão, do final do ano para cá, o Ministério da Saúde está super moroso. Então, todas as coisas que estavam, de certa forma, caminhando antes da pandemia, na pandemia deu uma estagnada e a gente não conseguiu ter avanço. Então, nós temos medicamento como insulina, que foi incorporado ao SUS e até hoje não foi comprada. Então, tem a insulina análoga de ação prolongada, que ainda não foi comprada desde 2018. Então, a gente está esperando a compra do medicamento. Eles tentaram, o Ministério da Saúde, mas colocaram um preço tão embaixo que a própria indústria não se sentiu à vontade para entrar, porque ela ia ter um déficit. Então, assim, é um preço tão pequeno que eles nem quiseram participar. Então, tiveram 2 pregões de deserto. A gente mandou, junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes, um e-mail mostrando para o Ministério da Saúde que aquele preço não dava para ser aquele preço, e mesmo assim a gente não teve retorno. A gente fez um grupo de trabalho de insulinoterapia o ano inteiro passado, reunião de 15 em 15 dias, para mostrar que a insulina de ação rápida deveria, que já está incorporada e comprada, deveria ir para a atenção básica, porque no componente especializado precisa passar por um endocrinologista, precisa ter um laudo, e aí boa parte dessas insulinas foram jogadas no lixo, porque as pessoas não conseguiram ter acesso a ela, porque não foram endócrino, não conseguiram receita médica atualizada a cada 6 meses, então tiveram uma série de dificuldades, assim. Então, assim, a gente teve grupo de trabalho de insulinoterapia o ano inteiro passado, para chegar e não chegar em lugar nenhum. Então, precisamos trabalhar isso. A questão da obesidade, o protocolo de obesidade não tem qualquer medicamento para tratar a doença. Então, eles enxergam a obesidade, como eu falei para vocês, como um fator de risco e não como uma doença. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso. E esse ano nós marcamos que a gente vai ser a pedra no sapato do Ministério da Saúde. Então, assim, nós vamos para Brasília, vamos conversar com os deputados, vamos pedir audiências públicas. Então, o Ministério da Saúde, ele vai ficar o tempo todo incomodado, porque a gente não vai parar. E a gente vai pedir ajuda para você, como jornalista, como veículo de comunicação, para a gente toda hora cutucar o Ministério da Saúde, porque eles precisam fazer alguma coisa pela população. Outra coisa, Abrão, imagina, vacinação. Desde 2018, o Ministério da Saúde não faz uma campanha de vacinação de todas as outras vacinas, assim. Então, nós já temos 3 casos de poliomielite no Brasil, coisa que estava, entre aspas, erradicado, se a gente pode usar essa palavra. Não tinham mais casos de poliomielite há muitos anos. Já voltou. Sarampo, eles vão fazer uma campanha agora, porque eles constataram que o sarampo já está voltando. Então, coisas que já tinham sido eliminadas no Brasil. Então, voltando. Por quê? Porque o Ministério da Saúde tirou a verba destinada para a campanha
para colocar em outras áreas que a gente não sabe quais, e aí a população ficou desestimulada, e o movimento anti-vacina ganhou uma proporção muito grande no Brasil. Então, assim, nós estamos aqui trabalhando para sensibilizar a população que nós temos vacinas que foram feitas e foram criadas há muitos anos, testadas imensamente, então não tem motivo para não se vacinar, e tem muito movimento de vacina, sendo que, assim, principalmente as pessoas com diabetes e com obesidade, quanto mais elas forem infectadas por qualquer doença, qualquer vírus, menos alteração na glicemia ela vai ter e menos complicação ela vai ter ao longo da vida. Então, assim, nós temos um público, nós somos pessoas com diabetes, com obesidade, que precisamos da vacina, precisamos nos vacinar para evitar essas complicações. Então, nós montamos esse movimento, cada organização é protagonista no seu município, ela vai falar com os veículos de comunicação, ela vai falar com os secretários de saúde, eu vou me envolver com todas elas e vou estar com todas elas, podendo municiar de informação e tal, e ao mesmo tempo na esfera federal eu sou a representante de todas elas. Então a gente quer sensibilizar o governo para essas políticas públicas andarem. Por exemplo, uma outra coisa que nós vamos batalhar bastante, tem um projeto de lei do deputado Áureo, que está tramitando e está totalmente estagnado já há meses, que é sobre a sobretaxação de bebidas açucaradas não alcoólicas. E ela está estagnada já há meses. Então, ela parou e não anda e nem desanda. Então, assim, a gente precisa fazer com que esse projeto de lei vá para frente, porque agora nós tivemos a desoneração de boa parte dos produtos industrializados. Só que essas precisam ser sobretaxadas, porque precisa reverter para campanhas de sensibilização da população. Portugal teve um caso muito bacana de sobretaxação, que 50% das pessoas acabaram pensando e refletindo e acabaram consumindo menos as bebidas não alcoólicas açucaradas. Então, a gente precisa sensibilizar a população sobre esses riscos. Então, a gente está aqui representando toda essa população, sejam esses 45 milhões de pessoas com obesidade, ou sejam esses 16, 15 milhões de pessoas com diabetes. Vanessa, você falou de um assunto que me deixou assim, extremamente. Eu fico revoltado com isso. O Ministério da Saúde não divulga a quantidade de pessoas com diabetes no Brasil. Eles têm a pesquisa Vigitel. Mas a pesquisa Vigitel, eles fazem, sempre dão uma margem muito pequena. Então, muitas vezes é de 7% a 10% da população que tem diabetes, segundo o inquérito telefônico. Mas a gente sabe que está muito longe, até porque se presume que existam 7 milhões de brasileiros não diagnosticados com diabetes. E a gente precisa pegar, por isso que a gente vai fazer uma campanha para o diagnóstico precoce. Então, faça a ponta de dedo, faça a ponta de dedo. Ou vá faça a glicemia em jejum. Você precisa fazer, porque quanto antes você descobrir que tem diabetes, melhor vai ser o seu tratamento. Se você tiver um pré-diabetes, você consegue ainda reverter a condição do diabetes. Então, a gente vai fazer uma campanha muito importante esse ano para sensibilizar a população sobre o diabetes. Então, a gente quer reverter. E outra coisa importante ligada com o diabetes, que você falou, e para o público aqui do Diário, é super importante, é a retinopatia diabética. Depois de tanta luta, conseguimos aprovar o protocolo de retinopatia diabética, depois de 2 anos de longa luta que a gente fez. E aí, o que aconteceu? Eles publicaram em dezembro o protocolo, perfeito. Mas silêncio total. Até agora, não teve nenhum movimento do Ministério da Saúde para a implementação desse protocolo. E também não teve nenhum movimento para a compra dos 2 medicamentos que foram aprovados. Então, a gente precisa sensibilizar a sociedade sobre isso. Tá. Vanessa, eu quero te dizer uma coisa. Você, a partir de agora, a partir dessa nossa conversa, eu disponibilizo para você, pelo menos, o contato de 15 deputados federais. Perfeito. E de 4 senadores. Não só vou disponibilizar para você esses contatos, como quero que vocês, do Projeto Coalizão, do qual você é coordenadora, vocês produzam um documento para o presidente da República, porque eu, enquanto Diário PCD, vou cobrar também dessas autoridades que essa cobrança chegue ao presidente da República. Perfeito.
Porque, sabe o que acontece, Vanessa? Essas pessoas, se elas têm alguém com diabetes na família, elas conseguem ir na farmácia, em shopping center, nas farmácias que custam mais caro o medicamento, e eles compram o medicamento que eles bem entenderem. Eles compram a insulina que eles bem entenderem. Eles não colocam a família para furar o dedinho para fazer o exame todos os dias. Eles compram aquele adesivo que custa caríssimo e que é um monopólio no Brasil. Uhum. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa com diabetes. Eu tenho 43 anos de diabetes. Uhum. E sabe como é que descobriram o meu diabetes? Numa sala de cirurgia. Quando eu entrei numa cirurgia e o médico disse para o meu pai: olha, o seu filho tem diabetes, está altíssimo, e ele vai sair da cirurgia enxergando ou ele não sai da sala de cirurgia. Eu não tenho condições de comprar o adesivo para colocar aqui no meu braço para ficar medindo a minha glicemia o dia todo. Porque ele deve estar custando em torno de R$ 270 e ele tem duração de 14 dias só. Eu sei. Eu não tenho condições de comprar fitinha para ficar medindo a minha glicemia 10 vezes por dia, porque eu preciso medir quando eu acordo, depois que eu tomo café, antes do almoço, depois do almoço, antes da janta, depois da janta e a hora que eu vou dormir. Igualzinho a você. Porque eu preciso fazer a correção da minha taxa de glicemia com insulina. Claro, eu também. Aí que tá. Gente, por que é que não tratam dessas pessoas com diabetes agora? Porque a pessoa com diabetes hoje, amanhã ela pode ser uma amputada. Sim. Amanhã ela vai ser uma pessoa com deficiência visual. E qual é o custo para o Estado com essas pessoas, com a gravidade daquilo que o diabetes causa? Qual é o custo para uma pessoa que tem a obesidade e as sequelas que a obesidade deixa para uma pessoa? Eu não estou falando de sequela porque a pessoa ela está com peso a mais e depois se ela emagrecer. Não, eu quero dizer os problemas cardíacos que essa pessoa tem, dos problemas de pressão arterial que essas pessoas têm. E aí, Vanessa, a gente vê um abandono para assuntos tão importantes, e é tão simples, Vanessa. Será que isso que nós estamos conversando aqui é difícil para as autoridades entender, Vanessa? Você consegue me ajudar nisso? Sim, claro, por isso que a gente está tentando sensibilizar, a gente vai para Brasília, a gente vai encontrar, e é muito bom você linkar os parlamentares, porque eu já agendei com alguns deles e eu espero ter algum retorno. Eu vou conhecer o Hospital de Brasília, que é referência em obesidade, que eu não conheço. Então, eu vou ver, eu vou conhecer para saber o que a gente pode trazer de boas práticas para espalhar pelo Brasil inteiro e a gente poder conversar com as secretarias de saúde. Mas, por exemplo, Abrão, a gente tem agora, vai abrir na semana que vem, uma consulta pública sobre um medicamento, que é o ISGLT2, que é responsável para você diminuir a quantidade de açúcar no sangue pela urina. E é um medicamento que, para muito paciente com diabetes tipo 2, é super importante. E ele está aprovado para pessoas com mais de 65 anos com diabetes. Só que agora ele está indicado para insuficiência cardíaca. E ontem eu estava assistindo a discussão do Ministério da Saúde sobre a incorporação ou não desse medicamento, e todos eles foram muito clássicos assim, na resposta. Não, sabemos que diminui a mortalidade, nós sabemos que ajuda bastante a combater a insuficiência cardíaca. Tá, e depois eles foram discutindo coisas tão sem nexo durante a conversa, e assim, a gente vai precisar sensibilizar, apesar de não serem pessoas com diabetes tipo 2, porque elas já têm acesso a esse medicamento com mais de 65 anos, apesar que eu acredito que esse medicamento deveria diminuir a taxa, eu espero que depois provavelmente isso aconteça, então pessoas com 60, 50, 40, porque esse medicamento é fabuloso mesmo. Só que, assim, a discussão foi tão boba que eu acho que, assim, a gente vai ter que fazer uma força-tarefa muito grande, entrar na seara da insuficiência cardíaca e pedir para as pessoas responderem essa consulta pública. Então, assim, a gente já encabeçou isso, a gente já está fazendo materiais, porque o Ministério da Saúde, no final da discussão, foi: não estamos a favor
da incorporação desse medicamento, apesar dele ser comprovadamente eficaz para a diminuição da mortalidade e para desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Eu não entendi, sendo que a parte de o custo-efetividade estava explícito. E eles falaram, não é um medicamento muito caro. Então, assim, gente, qual é a noção disso? Então, assim, vai ter isso. A gente também tem uma questão que a gente vai entrar, que também não é uma seara nossa, que é a questão de a vacina pneumocócica, ela é indicada para pessoas com diabetes. Você sabia disso? A pneumocócica 23, você já se vacinou com essa vacina, Abrão? Não. Então, e assim, os médicos não sabem, mas nós temos direito. Então, aí, só que para você ter direito, você precisa de uma prescrição médica para tomar essa vacina, e ao mesmo tempo você precisa ir num centro de referência e de imunobiológicos especiais, que são 52 centros que existem no Brasil. Em São Paulo, onde eu estou, acho que você também está, nós temos acesso a esses CRIs. Só que não está no posto de saúde. Então, você precisa, se você não tiver acesso a um centro, você tem que pedir no posto de saúde, esperar 2 semanas para chegar essa vacina para você conseguir tomar. Senão, você tem que ir até o CRI para tomar essa vacina. Sendo que a pneumonia a gente desenvolve com muita facilidade quem tem diabetes, porque nós temos um processo infeccioso com mais facilidade de entrada do vírus. E ninguém sabe sobre isso. Por exemplo, quem tem mais de 50 anos, é indicado, quem tem diabetes, tomar a herpes zoster. Só que a herpes zoster não está no SUS. A pneumocócica está. Só que a herpes zoster não. E as pessoas, quando pegam o vírus de herpes zoster, é muito complicado trabalhar. Assim, tem gente que sara bem, mas nem sempre todo mundo sara bem e tem sequelas muito sérias. Então, a gente precisa sensibilizar que existe um calendário para pessoas com diabetes, com certas doenças que podem ser preveníveis e que as pessoas precisam se vacinar. Então, a gente vai sensibilizar o Ministério da Saúde para estampar isso em campanhas, para sensibilizar a população, porque esse movimento anti-vacina é sem sentido. Sem sentido. E não é só no Brasil, a gente já sabe disso. É na França, tem países como a Itália, outros países que também não são favoráveis. Mas a gente está aqui para mostrar a efetividade de todas elas e apoiar toda a sociedade médica, a Sociedade Brasileira de Imunização com relação a isso. Pessoal, nós estamos conversando aqui com a Vanessa Pirolo, coordenadora da Coalizão Vozes da Advocacia em Diabetes e em Obesidade, que foi recentemente lançado no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de uma dimensão de 15 milhões de brasileiros com diabetes no país e 21,5% de pessoas com obesidade no Brasil. Esse 45 milhões de brasileiros. 45 milhões. Esse projeto Coalizão, ele tem uma união de 23 organizações. Você tem, o Roland vai colocar para a gente na tela aí, o Instagram e também o Facebook do projeto Coalizão Vozes. Eu quero convocar você, que acompanha o Diário PCD, se você não tem diabetes, você conhece alguém que tem. Então, você tem que me ajudar a divulgar esse trabalho do projeto Coalizão. Porque a gente tem que tentar evitar os danos para as pessoas com diabetes lá no futuro. Eu não consigo ficar mais, eu não tenho mais condições de fazer nada sem óculos. Sabe por quê? Porque o diabetes foi lá nos dois. Tem dia que eu acordo que eu não consigo, tá tudo ruim. E aí você sabe por quê? Porque a minha taxa de glicemia está alta. Uhum. Sim. Então, nós temos que ter cuidado com muitas coisas. O diabetes é um trem silencioso que, quando você perceber que você está acompanhado por ele, pode ser complicado para você reverter esse quadro. Então, por isso que eu estou te convocando a participar ativamente desse trabalho do Projeto Coalizão, da qual a Vanessa Pirolo é coordenadora, porque nós precisamos de informação. Está aqui, eu não tinha informação de uma vacina que eu posso tomar e não tomei até agora. Quantas outras pessoas não têm essa informação? E olha que eu acho que eu até tenho aí condições de ter algumas informações privilegiadas, e não as tinha, só tive agora com a Vanessa. Então, por eu quero exemplo, que você hepatite B.
Hepatite B é outra vacina que a gente precisa tomar as 3 doses. E a tétano? Você, quanto tempo faz que você tomou de tétano? Eu tomei de novo, 3 doses da tétano, porque depois de 10 anos você precisa tomar. Então, Eu tomei agora, eu renovei. Então, assim, mas as pessoas não lembram disso, elas se É, esquecem. Então, é isso que eu estou te falando. Eu quero, como você está fazendo um super alerta e está sendo assim, com um discurso muito adequado e para sensibilizar essas pessoas a procurarem a sua carteirinha de vacinação e seu direito para serem vacinadas. Quem tem diabetes ou não tem diabetes. Tétano é super importante para todos. Depois de 10 anos, todos devem tomar. Então, existe um calendário, eu quero sensibilizar as pessoas. Hepatite B para as pessoas com diabetes é direito, a pneumocócica 23 para quem tem diabetes, obesidade é direito. Então, você tem que conversar com o seu médico, pedir uma prescrição médica, ir até um centro de referência, tomar. Existe, se você colocar no Google, Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, você vai ver os 52 centros que tem no Brasil, o endereço, e ver qual que é aquele que fica mais perto da sua casa, senão você tem o direito de pedir para o seu posto de saúde entrar em contato com esse centro e trazer essa vacina até você. E tem uma coisa, viu, gente? Se vocês acham que nós estamos aqui para criticar governo, para criticar ministro, não é nada disso. O que a Vanessa quer, o que o Projeto Coalizão quer, é colaborar com as autoridades para diminuir o gasto que eles têm com as pessoas com diabetes, diminuir o gasto com as pessoas que têm obesidade. É isso que a gente quer, só ser ouvido. É chegar para o cara lá, que está lá no Palácio do Planalto, que é o tal do Jair Bolsonaro, e falar: ô, meu querido, é o seguinte, eu nem sei se o Bolsonaro tem diabetes ou não, porque se não tinha, com esse problema de saúde que ele teve, deve ter adquirido. Espero que não. Espero que não. Porque todo mundo esconde, né? Não, vixe, eu faço esporte. Você faz esporte por quê? Espero que as pessoas não tenham, eu até brinco, né? Que a Beth é eterna na minha vida, desde os 8 anos de idade. Passei com um monte de namorada, noiva, casei 3 vezes. O nome das esposas mudaram, mas o nome da Beth, que é a diabetes, continua. Sim. Ela está comigo todos os dias. Eu esqueço de um monte de coisa. Pagar a conta, eu esqueço um monte de coisa, mas não esqueço da Beth. Sim. Sim. Nós temos deputados, deputado Humberto Costa tem diabetes, senador Cajuru tem diabetes. O Cajuru está cego. Então, o Cajuru está cego por causa do diabetes. Sim, cego. Eu estou tentando falar com ele. E também tem o senador Rodrigo Pacheco, também tem diabetes. Então, assim, nós temos pessoas que pouco falam sobre isso e eles muitas vezes não abraçam a causa. O Cajuru abraça muito mais a causa, mas assim, nem sempre todos eles gostam de mostrar que tem a condição. E a gente acredita, Abrão, que tem muitos outros que têm e não gostam de falar. Então, assim, Sim. A gente deixa muito claro porque é um tipo de preconceito. Então, assim, o diabetes, se você cuidar bem, você não morre. Você não vai morrer. Ô, Vanessa, é que fica caro, né? Mas você imagina fazer uma barraquinha dentro do Congresso Nacional e todo deputado, vem cá furar seu dedinho aqui, vem cá. Vamos ver se você tem diabetes e tal. Chegar na Assembleia Legislativa de São Paulo, ô deputado, vem cá, vamos ver se você tem diabetes aqui, ó. Vem cá, vamos furar o dedinho. É só um furinho, é uma gotinha só. Eu acho que a gente consegue descobrir muitos que ainda, às vezes, nem sabem que tem, e numa hora dessa aí, o projeto Coalizão já vem e fala: ô, deputado, o senhor tem diabetes, deputado. Sim. Né? É que acredito, Abrão, a gente está num ano de pandemia e tem uma questão assim, tudo bem, o Dória acabou de liberar a questão do uso da máscara nos locais fechados, mas assim, dependendo de cada estado, tem uma metodologia um pouco diferente por enquanto. Então, assim, a gente não sabe se um projeto de fazer na ponta da Câmara dos Deputados é bem-vindo agora, nesse momento, mas isso já foi realizado anteriormente para detectar mesmo, fazer uma pré-análise
análise, né? Porque você só vai ter a confirmação fazendo em jejum. Então, isso aqui é um pré-diagnóstico, se você constatar alteração na glicemia, fazendo uma campanha assim, mas a gente precisa ter e fazer o rastreamento dessa pessoa para ver se realmente ela tem o diagnóstico pós fazer no hospital, numa clínica, enfim. Sim. Mas, assim, a gente espera poder sensibilizar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fazer uma campanha dessas logo, e a gente quer sensibilizar o maior número de deputados e senadores com relação a isso. Para isso, nós vamos entregar, a semana que vem, todas as nossas políticas públicas para alguns deputados que são mais sensíveis às causas da saúde, e a gente espera levar também um documento similar a possíveis candidatos à presidência. Então, a nossa ideia é fazer com que as pautas de diabetes e obesidade entrem na cabeça dessas pessoas, elas se comprometam com essas duas causas e elas possam levar se elas forem eleitas. Então, a gente vai tentar fazer isso. É muito difícil fazer com todos os governadores também, candidatos a governo, mas a nossa ideia era fazer dessa forma também para todos os candidatos. Então, a gente precisa levantar essa bola agora, porque senão a gente já sabe que o diagnóstico de diabetes e obesidade já está imenso, só que o Brasil não faz a contagem, então a gente fica, a Deus dará, um censo do diabetes, fica a Deus dará, né? Legal, gente, conversando com a Vanessa Perolo, coordenadora da coalizão do Projeto Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e em Obesidade. É um papo muito legal. Mais uma vez, quero que você vá no Instagram, passe a seguir esse projeto, vá no Facebook também. Nós vamos divulgar tudo isso para você aqui no chat dessa entrevista com a Vanessa. Vanessa, você sabe que o Diário PCD está à sua disposição, à disposição dessas 23 organizações que integram esse grande trabalho. Sei que é um trabalho longo e difícil, mas você pode contar comigo, mas não é só... Você sabe disso, não é só aqui, não. É porque nós já conversamos sobre o que a gente passa do diabetes e cada vez que eu puder ajudar alguém, eu não vou estar ajudando alguém, vou estar ajudando a mim mesmo, porque eu tive sorte de ter lá atrás descoberto essa doença. Mas eu queria muito poder ajudar com que as pessoas possam fazer a prevenção, não só em relação ao diabetes, a prevenção em relação às causas da obesidade. E, Vanessa, você está convocada a me ajudar a divulgar tudo isso no Diário PCD. Tá certo? Pode ter certeza, pode ter certeza. A gente vai divulgar e vou pedir também para a gente colocar nas nossas redes sociais. Então, não deixe de nos seguir no Vozes do Advocacy, no Instagram e no Facebook, por favor. Eu sei que vai entrar aqui para vocês verem. E aí a gente vai divulgar todas as nossas iniciativas. Então, a gente vai ter lives. Então, sigam a gente, conversem, que a gente quer promover também a sensibilização da sociedade sobre os riscos do diabetes e da obesidade e das complicações associadas, né? Então, não deixe de curtir a nossa página. Legal. Gente, está aí a Vanessa conversando com a gente sobre diabetes, sobre obesidade. Quero agradecer imensamente a Vanessa. Mais uma vez, dizer que o Diário PCD está à disposição de vocês nesse trabalho. Continue acompanhando o Diário PCD no YouTube, no Facebook, no Instagram, lá no Telegram, no Twitter, em todo lugar. Vá no nosso site www.diariopcd.com.br e lá nós temos um espaço, um lugar só sobre diabetes e obesidade, que nós vamos publicar tudo aquilo que a Vanessa encaminhar para a gente, todas as informações sobre essa doença tão grave que é o diabetes. Vanessa, muito obrigado, valeu. Obrigado, Diário PCD. Logo, logo tem mais entrevista para você. Obrigado, Vanessa, valeu. Obrigada a vocês, obrigadão. Valeu.